O que eu vou ministrar aqui é algo essencial. Sabe o que é? Eu coloquei o título dessa mensagem assim: passado ou palavra. Normalmente, quando a gente faz esse paralelo entre passado, a gente costuma colocar futuro, né? Acho que a primeira palavra que você fala, passado, futuro. Mas entende que para o cristão, nós temos o passado e o futuro não é algo que me interessa como cristão. Vou ser bem franco com você. Porque um futuro sem a palavra é um caminhar sem rumo. E nós, como cristãos, nós sabemos para onde temos que caminhar. Nós sabemos para onde estamos indo. O que o apóstolo Paulo fala é que eu sigo, né? Eu vou seguir aqui rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Eu sei para onde eu tenho que ir. Então o cristão não se preocupa com o futuro. Tá bom? Se você é meio adepto de horóscopo, pode, né, parar com isso, não precisa, tá? A única coisa que você precisa realmente saber é a palavra. Porque a única coisa que vai determinar se sim o seu futuro será uma vida plena, ou será apenas você como a Bíblia fala, algo que é levado pelo vento, por qualquer doutrina, por qualquer coisa. Então a questão é passado, e todos nós temos um passado, amém? Óbvio, todo mundo já viveu, e esse passado com certeza inclui vitórias, inclui bênçãos, momentos felizes, porque quando a gente fala de passado, a gente já começa a associar a coisa ruim, né? Mas não é só isso, tem muita coisa boa sim, obviamente, mas também, obviamente, tem coisas difíceis. Todo mundo, de alguma forma, olhando para o passado, a gente começa a olhar para feridas, para algumas dores, para quem está vivendo um processo de libertação, começa a ver alguns cativeiros que eram do passado, mas hoje não são mais realidade na nossa vida. Talvez existiam dores no passado, coisas que você foi curado na sua alma, mas hoje não é mais realidade na sua vida, certo? É isso, não é? Mas entenda que, meu irmão, para que todo esse passado remido, seja na cura da alma, seja no espírito, não importa se você foi curado fisicamente em alguma área, o que te faz manter daqui para frente, dentro daquilo que você conquistou em Cristo Jesus, é a palavra de Deus, amém? Mas vamos ler um pouco de Bíblia para não ficar, como diz aquele memezinho, só em minhas palavras. Josué capítulo 1, abre lá, o livro de Josué capítulo 1, versículo 7. Enquanto você vai abrindo, eu vou dando uma introdução do que é isso. Você sabe que até Deuteronômio, Moisés liderava o povo, tirou o povo do Egito, conduziu o povo no deserto, ele chega até a beira do Jordão, e após o Jordão era a terra prometida, era a Canaã de Deus, certo? Mas Moisés fica no deserto, Moisés não atravessa, quem atravessa com o povo é Josué, né? E eu não sei você, mas eu na minha imaturidade cristã, por muitas vezes eu olhava para isso e dizia: Deus, o Senhor não foi justo com Moisés. Cara, o que esse homem suportou, que povo duro de coração, povo teimoso, né? Dava um trabalho para ele. Quantas vezes, né? Esse cara lutou para salvar todo esse povo. Quando ele vai entrar na terra prometida, Deus fala: não, você vai ficar aí, você vai morrer no deserto. Quem vai entrar é o Josué. Eu falei: caramba, que coisa injusta, né? Mas não tem nada a ver com injustiça, irmão. Deus não é injusto. O que nos falta é conhecimento e entendimento. Então, para que você entenda um pouco do porquê isso aconteceu, de forma muito fácil de entender. Ô João, pega a minha banqueta aqui. Coitado, João. Vai crescer se ficar de pé. Para você entender o que o Novo Testamento fala, que o Antigo Testamento era o quê? Era sombra daquilo que haveria de vir, certo? Então Moisés, o que Moisés representava no Antigo Testamento? Ele era uma tipificação de Jesus.
E Josué, quem Josué representa no Antigo Testamento? Josué é uma tipificação do Espírito Santo. Aí você começa a entender o que Jesus faz. O que Jesus fez? Depois que ele ressuscita, 40 dias na terra, junto com os discípulos, e ele fala: agora eu tenho que ir, para que o Paráclito venha. E quando ele vier, aí sim vocês conhecerão o poder de Deus. Então, entenda que a Canaã do Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente chama ela de uma vida plena, a vida de plenitude, o zoe de Deus. Porque o zoe de Deus é assim, ele está falando, não é vida apenas por viver, é uma vida completa, é uma vida plena em Deus, ok? E a Canaã do Novo Testamento, é isso que nós vivemos hoje, é o quê? É interior. A Canaã de Deus hoje não é mais um território externo, mas é o interno. É a minha alma, é o meu ser, ok? Está entendendo o que eu estou falando? E a gente só consegue acessar esse lugar de vida plena, de zoe de Deus, se eu for cheio do Espírito Santo. E Jesus fala, eu tenho que ir para que ele venha. Então Moisés fica para que Josué venha e venha completar essa obra do povo, amém? Deus não foi injusto, né? Não. É que Moisés estava se colocando num lugar de representação. Sacerdote é isso, cara. Sacerdote é alguém que se coloca nesse lugar de representar um povo. Mas vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim. Isso aqui já é uma ordem de Deus para Josué. Tão somente se de fato ser firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes, amém? Eu tenho certeza que você já leu esse texto e pensou, porque essa citação, ser forte e corajoso, ela é repetida várias vezes para Josué, e com certeza você olhou para isso e pensou, nossa, Josué ia ter que ser muito forte para entrar e conquistar aquela terra, né? Porque ele teve que entrar e lutar, não teve? A terra prometida foi conquistada em batalha, ok? Você sabe disso. Você pensou assim também ou não? Levanta a mão aí quem pensou assim, vamos ser sinceros. Fala a verdade, meu irmão, não mente. Aí, glória a Deus. Agora vamos ler só o primeiro versículo, você vai entender que não é dessa força que Deus está falando. Não é da coragem de enfrentar o inimigo, de pegar uma espada e lutar uma batalha. Não, não é isso. Presta atenção. Tira isso da sua mente. Deixa ela limpinha para entender o que o texto está falando. Vamos lá. Tão somente ser de fato firme e corajoso. Para o quê? Para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei que Deus te ordenou através de Moisés. A coragem que Josué ia ter que ter a partir dali é de olhar para essa palavra, ler, acreditar, praticar e meditar todos os dias, porque a única coisa que ia manter Josué e o povo na terra prometida era a obediência à palavra de Deus. Não era a coragem da força de lutar e matar o inimigo, mas era a orientação da palavra. Entendeu a diferença? É por isso que a gente tem que olhar para passado ou palavra. Eles estavam diante da vida plena, diante da Canaã de Deus, de tudo aquilo que eles lutaram e sonharam durante anos e anos. Aí Deus vem e fala para Josué, que era o representante do povo, você vai ter que ser muito corajoso, você vai ter que ser um cara muito firme. Para quê? Para ler e obedecer a palavra todo dia. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que aí você tenha realizações em todas as tuas obras. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de agir conformidade com tudo que nela está escrito. É por isso que o que determina o nosso futuro é a palavra. É a forma que você vai olhar para esse livro aqui, meu irmão,
e meditar nele dia e noite. Mas pastor, como é que eu vou ler a Bíblia o dia inteiro? Não se trata de ler a Bíblia o dia todo, meu irmão. Se trata de quem aqui conhece a vaca, o boi, você sabe como é que o boi faz, né? O boi vai lá, tira um tempo para pastar, ele come, enche o bucho. Depois o que ele faz? Ele volta com aquele alimento e fica ruminando ele. Aí você vê o boi deitado, não está fazendo nada e está lá mastigando. Mastiga. É mais ou menos isso. O Frank, que é da pecuária, né, Frank? É mais ou menos isso. O meditar dia e noite com a palavra de Deus. Aquilo que você se alimentou uma vez, você está com aquele negócio ali, entendeu? Seu espírito está conectado nisso. Por quê? Porque na hora que você tiver que, durante o seu dia, tomar decisões, ou principalmente no momento em que o diabo voltar a trazer as acusações do passado, o diabo voltar a criar situações para tentar te convencer de que tudo isso que você conquistou em Deus, a sua cura da alma, a sua cura física, a sua libertação no espírito, e ele vai tentar provar para você de todas as formas que isso não é verdade, que isso é uma mentira, que aquilo ali foi só uma ilusão, que é passageiro. Não, meu irmão. O diabo ele é sorrateiro, o diabo ele é sagaz. Não pense que você sendo liberto, curado, sarado, ungido, não importa o que vai acontecer com você, o diabo vai desistir. O diabo não para. Ele vai ficar em todo tempo tentando nos enredar mais uma vez. Entende? É uma constante batalha. A Bíblia fala que ele é como um leão bradando ao derredor, esperando alguém para que ele possa tragar. Ele está só ali na espreita, fica jogando, né? Jogando a isca dele. Se a gente pegar a isca, meu irmão, você cai. E o que te sustenta da isca de Satanás é a palavra de Deus. Essa experiência tem que ser rotina na sua vida. Então o povo que uma hora era escravo, já tinha passado pelo deserto e agora já estava entrando na terra prometida. E o que Deus fala para eles? Agora sim, agora essa palavra que vocês aprenderam com Moisés no deserto, vocês vão ter que viver ela de verdade. Porque até um momento, meu irmão, é quase que como Deus vai te carregando, entende? Mas chega um momento é que você tem que tomar isso para si. A espada da palavra de Deus. É você quem vai lutar a partir de agora. É isso que Deus tem feito. Sabe, essa é uma direção que eu tive participando de tudo que aconteceu aqui. E assim, a palavra de Deus, você tem que entender alguma coisa. Ela não é só apenas uma obediência. Apesar de que sim, é importante a obediência. A palavra de Deus, ela é uma esperança. Você não tem que apenas obedecer a palavra porque alguém disse que você tem que fazer, ou porque você leu que tem que fazer. Você tem que viver a palavra de Deus porque há uma esperança na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, meu irmão. E a esperança que eu estou falando para você é uma esperança de Deus. É diferente da esperança do mundo. É diferente de você olhar. Som, beleza. Nós tivemos campanha agora 2 anos atrás. Todo mundo escutou um monte de promessa, né? Nada aconteceu, né? Beleza. Deus não é assim. Deus não frustra a palavra dele. A expectativa que nós temos em Deus é diferente. Ela é uma confiança alegre. É uma firmeza no Deus. Porque a palavra é a palavra de Deus. Então se eu creio na palavra, eu estou crendo no Deus. Entende a diferença? A gente tem dificuldade de crer na palavra, sabe por quê? Porque no nosso relacionamento do dia a dia, nos seus relacionamentos, talvez na sua família, dos seus pais, na sua mãe, não sei onde é que você viveu e conviveu, a palavra não tem valor. Infelizmente é uma realidade hoje no nosso meio. Palavra não tem mais valor. Você fala para o fulano assim: não, fulano, eu vou falar um negócio que eu sou meio chato, né? Pode deixar, tal hora eu estou lá. Mentira, você nem no banho você entrou. Você fala, você marca compromisso e não vai. Não é? Promete e não faz.
A palavra perdeu o valor no nosso meio, infelizmente, mas não para Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus, ele zela pela sua palavra. A esperança cristã, ela se baseia na confiança de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Entende? Então, quando eu decido viver a palavra, não estou apenas decidindo uma obediência, eu estou decidindo andar na esperança que Deus me prometeu, e que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque não é só obedecer por obedecer, meu irmão. Você pode ter uma confiança alegre no Senhor. Você pode botar o seu coração, a expectativa em Deus. Ele não vai te frustrar. Os nossos relacionamentos talvez nos frustraram. As pessoas talvez nos frustraram. Provavelmente mentiram para você, enganaram você, traíram você. Eu sei, também aconteceu comigo. Mas Deus não. Quando a gente se encontra com pessoas que são fiéis a Deus há muito tempo, a gente vê que isso é uma verdade. A gente conversa com essas pessoas e começa a ver o cuidado de Deus com essas pessoas. Começa a ver como Deus vai cumprindo a sua palavra de tempo em tempo, e aquilo que Deus fala vai acontecendo. Claro que tudo tem um tempo, há uma cronologia para as coisas, não é tudo imediato, mas não existe frustração em Deus. Eu não conheço ninguém que caminhe em retidão diante do Senhor há 10, 20, 30 anos e chega num momento assim e diz: cara, eu me arrependi disso aqui. Nossa, bota arrependimento que eu tive. Joguei 30 anos da minha vida fora, eu não conheço nenhum. Eu conheço gente que decidiu viver uma vida religiosa, frustrada. Eu conheço gente que viveu uma vida dupla, santo na igreja e lá fora é o Satanás, aí está frustrado. Gente que mente, que rouba, que engana, que trai, frustrado. Agora, gente fiel a Deus, que vive a palavra, temente a Deus, eu não conheço nenhum que está arrependido. Vocês conhecem? Se achar um, me apresenta. Por quê? Porque Deus é fiel no que Ele promete, no que Ele diz. Mas é necessário tempo. É necessário passar pela prova do tempo. E a partir do momento que você vai vivendo o processo de libertação, Satanás vai perdendo a legalidade sobre áreas de nossa vida. E como eu disse, o que ele vai tentando fazer? Enredar a nossa mente, fazer acreditar que nada mudou, que tudo segue igual. Mas essa não é a verdade. Sim, as coisas mudaram, você está livre em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, que fraco esse amém. Meu irmão, se você foi liberto por Jesus, você está liberto. Você está livre, cara. Você foi curado, você está curado. Deus não vai mudar de ideia no meio do caminho. Ele não vai se arrepender de ter feito isso por você. Não, você já estava preparado, você só teve que conquistar nessa área, chegar nesse lugar. É o diabo que vai tentar mentir para você, dizer que isso tudo foi uma mentira, um engano, um erro na sua vida. Aí que entra a palavra. Se você vai ver aqui, ó, a expressão que mais se repete nesse capítulo que nós lemos é ser forte e corajoso. Então, assim, se a gente se ater a isso, a gente vai ver que a tendência imediata é associarmos que a declaração, como eu falei lá atrás, é de um enfrentamento de luta, de batalha, de briga. Mas não é. Que Deus está enfatizando para Josué que ele teria que ser forte e corajoso para enfrentar, combater os exércitos e cidades fortificadas daquele povo sob o julgamento divino. Mas antes ele deveria concentrar o seu esforço e a coragem em quê? Em meditar a palavra e andar em obediência. Nós vamos chegar lá quando o povo derruba Jericó, as muralhas, certo? E depois que a muralha é derrubada, o que o povo faz? Sim, eles entram na cidade e lutam. Aí sim, a espada, vão lá, elimina tudo, acaba com tudo, né? E depois vão para outras cidades, e assim eles vão lutando e conquistando o território. Mas antes disso acontecer, vem uma ordem: seja forte e corajoso, medita nesse livro dia e noite. Meu irmão, as batalhas que você vai enfrentar daqui para frente, elas não são mais conquistadas apenas na força, mas é na palavra. É o que te mantém, é o que te sustenta. Se não for assim,
o diabo te enreda, certo? E aí vamos lá para o capítulo 6 já, falando da muralha, as muralhas de Jericó. Abre lá, Josué capítulo 6. Eu vou ler aqui um pouquinho. A Bíblia fala assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego em tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O que Deus falou? Tem uma palavra de Deus aqui. Olha como é que é a dinâmica agora. Deus disse: eu entrego o rei, o povo, a cidade é tua. Entendeu? Deus já falou. Deus disse, está falado, está feito. No mundo espiritual isso está conectado, ok? Aí segue o texto que fala assim, versículo 3. Aí ele dá uma ordem: vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante mais 6 dias. Depois, versículo 4: 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca, a arca da aliança. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Até aqui por enquanto. A gente vai vendo que aqui tem muitos elementos importantes que Deus destaca. Vamos lá. Primeiro, Deus manda quem? Primeiro ele fala: vai você e os combatentes. Você vê que as mulheres, as crianças, os idosos que já não tinham mais idade para a guerra, eles ficam. E ele está dizendo: você, Josué, e os combatentes que vão lá. Mas vamos lá, ali naquele momento tinha essa diferenciação por questão física, meu irmão. Jovem, mulher, criança, idoso, ok? Mas quando eu vou para o Novo Testamento, eu só consigo ver um povo. Eu só consigo ver um grupo de sacerdotes. Não importa mais a sua idade, não importa mais se você é homem ou mulher, se você é adolescente. Entende? A questão aqui, eu estou pegando o velho e trazendo para o novo. O que Deus está falando para nós hoje é que você, meu irmão, é um combatente. E você precisa se ver como um combatente. Porque a diferença entre ser a mulher, a criança, o idoso, que no sentido físico representa mais fragilidade, entre se ver em combatente é a forma que você se posiciona. Porque aqui nós estamos falando do natural, mas eu estou trazendo isso para o espiritual. Talvez, meu irmão, Deus já te curou, Deus já te sarou, te libertou, já fez inúmeras situações na sua vida, te cuidou, te conduziu até hoje, mas você ainda está se vendo como mulher, criança e idoso. Mas Deus está te chamando agora para esse lado e dizer: meu irmão, agora você é um combatente, vem para o lado de cá. Deus está levantando gente que quer lutar para derrubar Jericó. É gente que quer entrar na terra prometida e conquistar esse lugar. Isso aqui é na mente, cara. Por isso que eu estou falando, o diabo ele vai vir com tudo tentar te enredar, para tentar fazer você achar que é a mesma pessoa que era antes, mas você não é mais a mesma pessoa. Não tem como Deus tocar numa pessoa e ela continuar sendo a mesma. Toda vez que Deus toca em alguém, essa pessoa caminha diferente, Deus vai lá, muda o nome dela, faz ela caminhar diferente, as coisas mudam. Tudo é transformado. Mas o que mantém é aqui, ó, palavra, é mentalidade. Então Deus aqui no texto está falando: olha, vem os combatentes. Vem os combatentes. Precisamos de vocês. Um segundo elemento que a gente começa a encontrar aqui, já no versículo 4, ele fala: chama 7 sacerdotes. E eu acho isso maravilhoso, porque ao mesmo tempo que Deus está falando assim: olha, eu preciso de lutadores, eu preciso de guerreiros, mas eu preciso de sacerdotes. E eu olho para nós hoje aqui, não tem diferenciação. Não tem diferenciação mais.
Eu sou sacerdote, eu sou guerreiro, você é sacerdote e é guerreiro. Deus aqui, apenas por uma questão didática, Ele faz uma separação. Mas hoje não tem mais separação entre essas coisas. O sacerdote é o cara que também luta. Ele se coloca em batalha, só que a nossa batalha hoje não é mais pegar uma espada e matar alguém ou derrubar uma muralha. A nossa batalha hoje é se colocar em oração, em intercessão. É pagar um preço de ter uma vida fiel a Deus, santidade, caráter. É batalha, não é batalha? Não vai dizer que você não é tentado todo dia a fazer coisa errada. É batalha, é luta. Como eu já falei aqui, se coloque em oração para alguém. Por alguém, melhor dizendo, vê se você não sai dali quebrado. É uma luta no mundo espiritual. As nossas batalhas agora são espirituais. Então Deus está chamando os combatentes e os sacerdotes. Outro elemento que Ele coloca aqui é o shofar. E o shofar, meu irmão, hoje usam para tanta coisa aí, até virou meio que, assim, uma coisa meio bagunçada o shofar, né? O pessoal usa assim, sem muito entender o que é, tal, acha bonito, fica tocando aquele negócio. Mas isso tem uma representação bíblica muito importante. O shofar, ele não é um instrumento musical, tá? Não tem a ver com música, não tem a ver com adoração. Ele é um aviso de alerta, tanto no sentido militar como religioso. Você vê que mais uma vez tem o sacerdócio e o militar. E o shofar é o que faz o alerta para isso. Então a Bíblia está falando aqui que quando o shofar for tocado, quando a trombeta for tocada, e ela ia à frente da arca, aí todo mundo marchava. Então o shofar era o anúncio de que era necessário um posicionamento de marchar, segundo aquilo que Deus tinha orientado. E meu irmão, o shofar está tocando todo dia. Não precisa vir alguém aqui vestido de sacerdote, com um manto na cabeça, pegar aquele chifre de boi e fazer Esse negócio está tocando todo dia no nosso espírito. Todo dia há um chamamento e uma convocação para um posicionamento daquilo que Deus está pedindo de nós. E eu sei que se você tem uma vida com Deus, todo dia o Espírito Santo fala com você querendo alguma coisa. É ou não é? É assim. Esse é o shofar que está tocando na tua vida. Tem mais um elemento aqui, Deus coloca muito o número 7. Ele fala, são 7 voltas. É um monte de 7 aqui que ele coloca. Mas ele está dizendo que eles marcharão no 7º dia. E no 7º dia, marcharão durante 7 dias, e no 7º dia marcharão 7 vezes em volta. E os números 7, ele tem muitas, assim, uma representação. Lá no hebraico, assim, ele, além de indicar uma completude, perfeição divina, ele também é a raiz da palavra jurar. Então, o que está acontecendo aqui? Quando Deus está falando aqui, olha, vocês vão marchar durante 7 dias, e no 7º dia vocês darão 7 voltas, o que Deus está falando? Eu vou fazer cumprir a palavra que eu dei. Porque o 7 tem representação do jurar de Deus. Deus está dizendo, olha, eu empenhei a minha palavra nesse negócio. A partir de agora, a partir do momento que eu disse, vão, e eu dei para vocês essa cidade, e vocês vão conquistar esse povo, vocês vão matar o rei, o povo e tudo mais. É Deus que está dizendo, através da simbologia do 7, eu empenhei a minha palavra nesse negócio. A partir de agora o compromisso é meu. Eu vou fazer isso acontecer. Entende? É Deus mais uma vez garantindo essa promessa. E aí também tem um último elemento aqui que eu destaco, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, meu irmão, o que ela era? Não sei se você sabe. Ela era a representação da presença de Deus. E por que isso aqui é tão importante ainda, da gente destacar isso? Porque entenda, meu irmão, que você foi curado, liberto, sarado, santificado, ungido, tudo que aconteceu aí, glória a Deus por isso. Você ainda depende de Jesus todos os dias. O que te mantém é o teu relacionamento com Deus. Eu fui muito ministrado, sabe, nesses dias, assim, foi maravilhoso. Não só aqui no prédio, mas quando a gente tinha o tempo junto, assim, de conversar, de poder ver, acompanhar.
E algumas vezes, assim, junto com o pastor Florindo, na verdade foi uma situação mais específica que isso aconteceu. No primeiro dia que eu conheci ele, eu vi ele dar uma palavra para uma pessoa, mas foi algo assim que eu nunca tinha visto daquela forma, naquela intensidade, daquele jeito. Ele simplesmente não conhecia a pessoa cumprimentou ele, quando ele pegou na mão ele teve uma visão. E ele entregou uma palavra para a pessoa, e não tinha como negar que aquilo era de Deus, era algo assim muito especial, muito específico, e eu sinceramente fiquei até um pouco assustado. Eu falei, meu Deus, cara, eu estou na frente de um profeta, né? Eu me senti, eu falei isso para ele, não, mas óbvio que é um profeta, mas eu me senti no Antigo Testamento, vendo esses profetas que a Bíblia relata, sabe? Era a mesma sensação que eu tinha. Eu falei, meu Deus, esses caras ainda existem. Eu estou na frente de um. É muito louco isso, né? E aí quando ele terminou ali, aquele momento, a palavra e tal, eu lembro que eu fiquei olhando para ele assim, igual bobo, né? Eu falei, meu Deus, que é isso, cara? Aí eu meio mais doido também, né? Eu lembro que eu peguei na mão dele e falei, pastor, vem cá, eu quero falar com você. Levei ele para um cantinho assim, só eu e ele. Eu falei, olha pastor, não sei se é arrogância da minha parte, se é orgulho, se eu estou botando a carroça na frente dos bois. Eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu vou ser bem sincero com o senhor, eu quero isso que o senhor tem. Eu quero isso que o senhor tem. Eu quero chegar nesse nível que tu está caminhando assim, dessa forma. Aí ele falou, eu vou orar com você. Ele disse, mas antes de orar eu quero te falar uma coisa. Ele falou, esse dom, de onde que vem o dom? Eu falei, do Espírito. Ele olhou para mim e falou assim, Fernando, o dom é Jesus. Aquilo me quebrou. A simplicidade que ele ministrou meu coração e falou assim, você quer todo esse poder? Você quer viver tudo isso que você viu agora? Ele não falou, mas ele no Espírito ele me falou isso. Ele falou, fique mais perto de Jesus. Porque a gente começa, num determinado momento da nossa caminhada com Jesus, quando a gente começa a ver os milagres acontecer, as coisas acontecer, os dons se manifestarem, é um momento assim também de risco, de achar que em algum momento eu fiquei bom nesse negócio, de achar que em algum momento aquilo é meu e é porque eu sou mais especial, não, mas é porque eu orei mais. E óbvio, meu irmão, que você tem que orar em língua, você tem que se santificar, você tem que fazer tudo isso. Você não vai entrar num nível maior de intimidade com Jesus sem isso, tá? Não pense que você vai conseguir, tá? Agora, não pense que é isso que te dá o poder, é o Jesus que te dá esse poder, essa autoridade. Aleluia? Amém. Então a arca da aliança tem que estar sempre ali. Se você vai ver também no Antigo Testamento, a dinâmica dos acampamentos do povo, quando o povo marchava e parava, a arca da aliança ficava sempre no centro do acampamento. Porque Deus tem que estar sempre no centro do povo. Ele não pode sair desse lugar. E o povo só andava quando a arca andava. Sem a arca ser movida pelos sacerdotes, o povo não saía do lugar. Então a arca tem que estar sempre ali. Então são essas características aí que nós vemos. E já no versículo 16, também do capítulo 6, ou melhor, no versículo 16, depois que eles já rodearam durante 7 dias, e no 7º dia eles deram 7 voltas seguidas, acontece algo, segundo a ordem de Josué. Porque olha aqui, olha que legal, olha o que Deus estava ensinando o povo. Eles tiveram que durante 7 dias dar uma volta por dia. Terminava, eles voltavam para o acampamento. No outro dia eles levantavam cedo, quando tocava o chofar, davam uma volta, voltavam para o acampamento. No 7º dia também tocou o chofar, foram lá, deram 7 voltas. Detalhe, nesses 7 dias ninguém podia falar nada, era silêncio total. O único barulho que se ouvia ao longo desses 7 dias era o chofar, que tocava sem parar enquanto o povo marchava. Mas no final do 7º dia, depois das 7 voltas, Josué disse para o povo, agora bradem.
E bradar é grito de guerra. E aí o povo, numa só voz, libera aquele grito de guerra, aquele brado de guerra. Uá! E o que acontece? As muralhas caem. O que eu aprendo aqui? Deus estava ensinando o povo dele a usar a autoridade da palavra. Deus durante 7 dias foi guiando o povo, fazendo o povo andar em obediência, em fé, naquela coisa que é coisa de doido, né? Crente é meio doido mesmo, tá? Você começar a ver coisa estranha, você está no meio dos crentes, é assim mesmo, tá bom? Se tiver tudo muito organizado, bonitinho, certinho, cara, tá estranho, tá? Se você tivesse aqui em Jericó, ou você ia estar no meio acreditando, ou você ia estar dizendo que esse povo era doido, porque aquela muralha era uma muralha que ninguém conseguia derrubar, ninguém entrava, era a maior fortificação que tinha na região na época, e Deus falou que eles iam derrubar no grito. É coisa de doido, não? É. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então aqui eu aprendo que Deus estava ensinando o povo a lutar pela palavra de Deus. E aí quando eles dão o brado, as muralhas caem. E aí sim as coisas acontecem. E aí o povo entra, sim, aí eles usam a espada e derrotam aquele povo e tomam conta da cidade. Eu faço um desafio mental para você agora da seguinte forma. Eu tenho observado isso na minha vida e eu quero compartilhar essa experiência com você. Comece a observar a forma que você ora na sua casa, você no seu quarto, no seu íntimo. Por que eu estou falando isso? Eu vou pegar uma cadeira aqui para ser mais parecido. Não sei como é que você ora em casa, se é sentado, não importa. Mas pensa assim, você está vivendo um momento de dificuldade na sua vida, tá? E eu não estou falando que você está vivendo luta por conta de pecado, eu estou falando das batalhas que Deus coloca, certo? Que é diferente, tá? Você está sofrendo pelo pecado, você tem que parar de pecar. Mas se você está lutando uma luta de Deus, a coisa é diferente, tá bom? Então você está lutando uma luta de Deus, certo? Aí você vai orar a Deus. Como é que normalmente a gente ora? Pai, me ajuda. Deus, tem misericórdia. Olha para mim, Senhor. Deus, está difícil. Eu não consigo mais. Deus, me dá força, me dá graça. Está errado? Não está errado. Toda oração é válida, meu irmão. Tá bom? O problema é se sempre você ora assim. O problema é que se toda vez diante de uma luta você se coloca nessa posição ali de alguém que está prostrado, caído, dizendo, olha Deus, ou você faz alguma coisa ou eu perdi esse negócio. Nesses momentos, sabe a oração que Deus espera de mim e de você? Aí sei lá, vamos pensar aqui, surgiu uma enfermidade na sua vida, na sua família, certo? Você pode ter essa oração, dizer, Deus, por favor, cura o fulano. Oh, Deus, tem misericórdia do fulano. Pai, ajuda ele, liberta ele. Beleza. Não tem oração errada, tá? Não estou dizendo que você está errado. Agora você pode ter outra postura diante de Deus. Você vai lá, você abre a sua Bíblia, Isaías 53, você se levanta e diz, Jesus levou sobre si todas as dores, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, essa é a tua palavra, essa é a verdade na minha vida, é nisso que eu creio, e a partir de hoje eu vou, mesmo diante da circunstância contrária, declarar isso todos os dias, porque eu me levanto em oração, em batalha contra essa enfermidade. No nome de Jesus ela vai ter que sair. Entendeu a diferença de postura, de posicionamento? Agora você medita na sua oração. Como que você tem orado em casa? E como eu disse, eu não sou contra o choro diante do Senhor. Eu não sou contra você despejar a sua alma diante de Deus. Eu não sou contra você que está triste chorar diante do Senhor. Não entenda, isso não é errado, tá bom?
Isso não está errado, isso faz parte. Só que isso não pode ser uma postura contínua. E eu, assim, tem algo que, lendo os Salmos, eu já li muitas vezes os Salmos, eu gosto muito de Salmos e Provérbios, eu acho que de tempo em tempo eu volto a ler, eu gosto muito. E muito tempo eu lendo Salmos de Davi especificamente, eu achava algo muito estranho. Sabe por quê? Eu achava que Davi era meio bipolar. Sério, eu achava ele meio bipolar. Por quê? Porque ele começava, isso aqui é meio que uma dinâmica em alguns salmos dele, não é só um, são vários assim. Ele começava uma oração assim: Deus, né? Eu tô assim só inventando aqui, mas o enredo era esse. Pai, a minha alma está entristecida, os meus ossos estão doendo, a minha alma está abatida, eu estou na sepultura, eu não suporto mais ver os meus inimigos me escarnecendo dia e noite, e a minha alma clama por ti. Está errado? Não está nada errado. Aí de repente, do meio para o fim do salmo, ele mudava o negócio. E Deus, mas eu sei que o Senhor é o Senhor dos exércitos, então faz justiça, mata os meus inimigos, me coloca num lugar de honra. Não é assim os salmos de Davi? Esse cara é bipolar. A hora está depressivo, outra hora ele quer brigar com o povo. Mas não, meu irmão, entende o que Davi estava fazendo. É maravilhoso quando você entende a didática da oração do salmo de Davi. Sabe o que é? Davi era esse cara que sabia se despedir diante de Deus, tá? Por isso que é difícil entender ele muitas vezes. Então, quando ele chegava em oração diante do Senhor, os salmos são cânticos, são orações, o que ele fazia? Ele abria a alma dele e falava tudo que estava ali. Estou triste, estou abatido, meus ossos dói, né? Eu até estava imaginando aqui, talvez Davi era colérico, né? Talvez, não sei. Somatizava, né? Sofria no corpo, queria matar todo mundo, não podia, né, Cláudia? Dá uma raiva, né? Aí no outro dia dói o corpo, dá diarreia, cai cabelo. Tem mais alguém assim ou não? Aleluia, né? A Jaque já deu um glória a Deus ali. Eita Deus. Só que depois que ele colocava a alma dele diante do Senhor, depositando a dor, o sofrimento, ele voltava ao seu lugar de guerreiro. Agora não. Agora eu depositei essa dor no lugar que eu devia colocar, porque é na cruz que a gente deve colocar as nossas dores, a nossa alma, subjugar ela na cruz, para sair dali como um guerreiro, e aí enfrentar as lutas e as batalhas. Então Davi não era bipolar, com certeza não. Davi entendeu algo precioso. A gente muitas vezes erra muito nisso, que aí eu quero depositar a minha alma na minha esposa, aí eu quero que ela acolha toda a minha dor, todo o meu sofrimento, eu fico vomitando tudo aquilo nela. Ela não tem capacidade de suportar tudo isso, porque ela não é o Cristo Jesus. Ela é só minha esposa. E mesmo sendo psicóloga, não funciona. Em casa não funciona, tá? Só lá no consultório. Depois eu me ferro em casa, né? Mas vamos lá. Vocês também assim, fala... Nem vem, vou entregar todo mundo aqui. E na hora de brigar, em vez de brigar contra o inimigo, pela palavra, começa a brigar com um monte de coisa que não tem nada a ver. Então canaliza sua força no lugar certo. Você quer ver gente que entendeu essa postura? Vai lá no Marcos, Novo Testamento, capítulo 5. Eu acho isso maravilhoso. Marcos 5, versículo 28. Aqui, já achei. Aquela mulher do fluxo de sangue. Pensa, gente, pensa, só para você entender o que estava acontecendo. A mulher, quando tinha o ciclo menstrual, dentro da cultura lá dos hebreus, ela tinha que ficar isolada. Ela nem contato com o marido ela podia ter. Ela ficava trancada num quartinho específico para isso. Enquanto estava no ciclo menstrual, ela não podia sair, porque a questão do sangue para o judeu é algo muito sério. Ela era considerada impura durante esse período, entende? Então pensa essa mulher, que estava tendo um fluxo de sangue, acho que são 12 anos, né? 12 anos com um fluxo de sangue contínuo. Cara, essa mulher estava vivendo durante 12 anos excluída da sociedade, da sua família,
Acabou a vida dessa mulher, cara. Acabou. Mas quando a Bíblia fala aqui em Marcos 5, diz que quando ela escuta sobre Jesus, ela sai de onde ela estava. Essa mulher foi doida, cara. E ela não só saiu de onde estava, sabe o que ela fez? Ela se enfiou no meio de uma multidão. Ela não podia estar lá. Ela estava quebrando uma regra. Ela estava quebrando uma lei. Olha a ousadia dessa mulher. E quando ela viu Jesus, ela reconheceu Jesus. Sabe o que ela disse? Ó postura de autoridade, ó quem entende autoridade. Sabe o que ela falou? Se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. E ela vai lá, no meio da multidão, se empurrando no meio de gente, com aquele fluxo de sangue. Talvez ela foi xingada ali, não sei, estou imaginando aqui. E ela toca. Quando ela toca no manto, Jesus para e fala para os discípulos dele: saiu o poder de mim. O que aconteceu? Quem que foi curado? E ali a palavra poder está falando dunamis, milagre. Jesus está dizendo: o milagre aconteceu aqui. Porque Jesus nem orou pela mulher. Jesus nem sabia quem era. Mas entende uma postura de alguém que tem uma convicção de que Cristo é a salvação, que Cristo é a solução e que paga um preço para estar naquele lugar? Essa mulher, ela podia sair dali, sei lá o que iam fazer com ela quando quebrava essa lei do fluxo de sangue, não sei. Mas coisa boa não era. Ela era impura, segundo eles. Mas ela quebra tudo isso para chegar nesse lugar e ela sai curada. Você quer ver outro exemplo? Mateus capítulo 8, volta um pouquinho. Mateus capítulo 8, versículo 5. Centurião romano, a Bíblia fala assim: entrando Jesus em Cafarnaum. Oh Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Você vê que um romano já procurando Jesus, já não era uma coisa normal, tá? Esse cara já estava sendo muito ousado de fazer isso, porque eles, como romanos, de alguma forma ali, eles tinham que meio que segurar essas coisas, não deixar isso acontecer. Mas ele já chega para Jesus, chamando Jesus de Senhor, e ele não está indo lá por ele está indo por alguém, ele está indo por um servo dele. Aí Jesus fala: eu vou lá curar ele, né? Beleza, tudo certo. Imagina você chegar: Jesus, tem alguém doente lá em casa. Jesus falar: eu vou. Você não ia ficar feliz? Nossa, maravilha, Jesus está indo lá em casa, cara, curar uma pessoa. Rapaz, eu vou fazer uma live desse negócio, né? Não, abrir uma live no Instagram, todo mundo vê, cara. Massa demais, né? Sabe qual foi a resposta do centurião para Jesus? Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Oh Deus, eu queria ser igual a esse cara. Você entendeu que Jesus se maravilhou da fé dele? E por que ele se maravilhou da fé desse homem? Porque esse homem entendeu a autoridade. Ele era um guerreiro. Ele era um centurião romano. Centurião era chefe de 100 soldados. Ele era um capitão de 100 soldados, em outras palavras, para você entender. E o que ele fala? Eu entendo de autoridade. A autoridade funciona como? Pela palavra. Aí Jesus fala: estou maravilhado de você, cara. Você entendeu. Não encontrei em Israel fé desse tamanho. E aí no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te,
e da mesma maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, seu servo foi curado. Sabe o que eu aprendo aqui? Esse lugar de autoridade, esse lugar de combatente. Só que o mais legal disso tudo, sabe o que é? Ele não foi lá por causa dele, ele foi por causa de alguém. E a gente vê que aqui tem um misto de sacerdócio e combatente. Porque ele era um chefe, um capitão de 100, mas ele não foi lutar por ele foi lutar por alguém. E o sacerdote faz isso. O sacerdote, ele vai lutar, ele vai se representar por alguém. É essa fé que Jesus admira. São essas pessoas que chamam a atenção de Jesus. A Bíblia fala em Provérbios, versículo 23, capítulo 7, assim. Essa aqui acho que é na versão NVI, se eu não me engano. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Talvez você se vê ainda como a criança, como a mulher, como o idoso no meio do povo, como o doente no meio do povo. Só que Deus não te vê assim. A visão que Deus tem para o seu povo é uma visão de sacerdócio. Apocalipse fala: eu fiz um povo de reis e sacerdotes. É o que Jesus conquistou aqui na terra. Só que essa postura nós precisamos assumir ela a partir de agora. Entende? E eu quero assim partilhar algo aqui muito interessante que aconteceu nesses dias para fechar a mensagem, que é realmente para encorajar você. Eu reluto às vezes em contar essas coisas, porque assim, eu tenho muito, eu conheço meu coração, então eu não gosto de bajulação, porque eu sei se começar a me bajular, eu sou capaz de cair, eu não gosto, então eu evito. Então às vezes eu seguro umas coisas assim, né? Eu sei o que tem aqui dentro, eu cuido muito, mas então eu conto isso com muito temor, sabe? Para encorajar vocês, para vocês entenderem o que é entrar nesse lugar de sacerdócio, de lutar por coisas e conquistar coisas no espiritual. O pastor Florindo teve aqui naquela conferência que ele ministrou, né? Vocês lembram, certo? Foi tremendo para mim, sabe? Realmente Deus assim entrou em áreas da minha vida assim que, nossa, me libertou. Fui libertado em muita coisa. Mudou a minha vida mesmo, sabe? E aí eu fiquei muito grato assim pela vida dele. Muito, muito grato, eu e minha esposa assim. E aí me veio, eu senti naquele desejo assim, falei: Deus, eu preciso honrar esse cara de alguma forma. Realmente, eu queria honrar ele, sabe, do meu coração. Veio, despertou em mim, assim, na minha alma, um desejo de honrar a vida do pastor Florindo, assim, que aquilo queimava dentro de mim, né? Só que ele é um cara muito humilde. E eu falei: pastor, eu quero honrar a sua vida, nós queremos honrar a sua vida por tudo que o senhor fez aqui, por nós, pela igreja. Mas eu não sei o que eu faço. Eu não queria pegar lá R$1.000, R$2.000, e eu sei que isso é bênção, isso é importante também, mas eu queria algo a mais, eu queria algo assim que tivesse um valor, que não fosse só o dinheiro. Aí eu fui lá e pedi para ele, ele falou: não, irmão, vê, né? Você que vê. Ele é muito humilde, ele falou: vai orar. Tá bom, ele mandou orar, eu vou orar, né? Vou orar, bom, obedecer, né? E aí, né, amor, a gente começou em oração. Acho que foi até na segunda-feira, e a Cláudia na sala, ligamos um louvor, começamos a adorar a Deus lá em um ambiente muito gostoso, né? Levantando aquele altar de adoração em casa. E nós oramos algumas coisas. Em determinado momento eu comecei a orar por isso. Eu falei: Deus, né, nós estamos com esse desejo no coração de honrar a vida do pastor Florindo, mas eu não sei o que fazer. Então me mostra algo do Senhor para nós honrarmos a vida dele. E ficamos ali orando em línguas, né? Estava gostoso demais aquele ambiente, estava maravilhoso, tremendo. De repente o Espírito Santo, cara, foi muito louco. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa na minha vida. Eu não sei especificar se eu fui em espírito, eu não sei como é que foi esse negócio, é difícil explicar. Mas você sabe, o pastor Florindo, ele é da Angola, né? É lá da Angola, da África. A imagem que eu tinha, para vocês entenderem o que eu estou falando, a imagem que eu tinha é que Deus me levava do Brasil na Angola, visitando Angola. E quando eu chegava na Angola,
o Espírito Santo me disse assim: tem algo a ser reparado aqui. Aí eu falei: uau, meu Deus. Eu fiquei com essa convicção de que sim, não era coisa da minha cabeça. Aí, acho que depois, terminando a oração, eu peguei o telefone e mandei para o pastor Florindo. Falei: pastor, a gente estava orando assim, em cima desse momento que é o que nós queremos te honrar e tal. E Deus me levou lá na Angola e falou que tem algo lá que precisa ser reparado. Então eu entendo que é isso que o Senhor quer que eu faça em honra à sua vida. Mas eu não sei o que é. Deus não me mostrou o que é. O Senhor pode me dizer? Você sabe o que ele fez? Ele só mandou assim: ora mais um pouco. Juro para você, cara. Eu quis ficar bravo, mas não consegui. O Florindo, ele é muito amoroso. Falei: caramba, bicho. E agora? E tá, passou. Na quarta-feira, que na terça tinha grupo, na quarta-feira estava eu e Cláudio de novo lá na sala, orando de novo, a mesma coisa, mesmo ambiente, seguimos orando. Aquela coisa maravilhosa. E eu de novo entrei nesse negócio. Falei, aqui na igreja, quando eu falei que queria honrar, ele mandou orar. Quando Deus me deu a palavra, ele mandou orar. Falei: eu vou orar, né? Não é? Vou seguir o que ele falou, ele é o profeta. Na quarta-feira, nós orando lá, o pau pegando, né, amor? Aí Deus me dá uma visão. E eu vejo o pastor Florindo, criança, pequeno, mais ou menos uns 12 anos pela estatura, eu imagino. Menininho, magrelinho, cabecinha rapada, né? Aquelas bermudinhas meio curtas assim, camisetinha apertada. Mas tinha um detalhe, e ele lá na África, né? Eu via ele lá. Tinha um detalhe na mão esquerda dele, ele tinha como um bastão assim, que era laranja. Era como um bastão laranja na mão esquerda. E eu vi aquela cena e eu falei: Espírito Santo, o que é isso na mão dele? O Espírito Santo me falou: é uma flauta. Eu falei: ah, não, agora eu peguei o fio da meada aqui, né? Terminamos a oração, mandei de novo, mandei escrito, assim, bem detalhado para o pastor Florindo, mandei para ele, isso que eu relatei aqui. E eu falei: eu tive essa visão, pastor, o que isso quer dizer? Aí ele já me ligou de volta. Eu falei: ah, bichão, agora você não vai pedir para orar mais, né? Hã? Aham, eu chamei a atenção dele. Aí ficamos 15 minutos no telefone. Ele dizia assim: pastor. Ele falou: não acredito. Eu falei: o que foi? Me fala, Florindo. Ele ficou assim, meio que extasiado. Ele falou: Fernando, essa flauta que você viu na minha mão foi o único brinquedo que eu ganhei do meu pai. Ele era de madeira, meu pai fez ele na mão. E essa cena que você viu, a idade que eu tinha, foi o dia que meu pai morreu. Eu não sabia de nada. Aí ele me contou, ele falou: Fernando, nós éramos de uma tribo lá da África, e o pai dele se converteu a Cristo. E a partir do momento que ele se converteu, o pessoal começou a perseguir ele. Ele falou: e um dia bateram lá no portão de casa, alguma coisa assim, e meu pai saiu para atender e desapareceu, e nós nunca mais achamos meu pai. A gente não sabe nem onde está o corpo dele. Ele falou: e nesse dia, que eu tinha lá meus 12 anos, eu acho, mais ou menos, ele falou: eu fiquei tão desesperado pela falta do meu pai, que meu pai tinha sumido, que eu me agarrei naquele brinquedo, que era a única coisa que eu tinha que lembrava meu pai. E ele disse assim, e depois de um tempo, um sobrinho meu, se eu não me engano, acho que um primo dele ou sobrinho, pegou esse brinquedo e quebrou esse brinquedo. E ele ficou muito irado com esse parente dele. E eu falei: meu Deus, pastor, tudo isso? Ele falou: é. Eu falei: mas eu não entendi ainda onde que eu entro para honrar a tua vida. Ele falou: vai orar. Eu falei: tá bom, né? Vamos lá. Mas sabe qual que foi um detalhe aqui no meio da história? Tinha um grande desejo do meu coração que isso acontecesse, sabe? A gente realmente se empenhou, né, Cláudio? Beleza, nessa mesma quarta-feira fomos dormir. Estou lá dormindo, beleza? Em sonho, o Espírito Santo começa a falar comigo. O Espírito Santo me fala assim: eu vou te mostrar onde está o corpo do pai do Florindo. E aí ele me leva de novo na Angola. E o Espírito Santo me fala duas coisas:
Alpaca, na Angola. Eu acordei assim, o coração já, falei, meu Deus, isso é sério, isso não é brincadeira. Na hora eu falei, alpaca na Angola, eu imaginei que era uma cidade, alguma coisa assim, né? Eu fui no Google, né? Botei lá alpaca na Angola. O Google puxou em cima de um monumento, na capital da cidade de Angola, monumento de São Miguel. Eu falei, mas nem tem lá nome de alpaca, não tinha nada com alpaca naquele trem. E parou em cima daquele lugar. 2 e pouco da manhã, eram as 2h25 da manhã. Falei, Jesus, não entendi nada. Tirei um print da tela do telefone, fui dormir. Não ia chamar o pastor Florindo essa hora, né? Falta de respeito. No outro dia pela manhã, chamei ele de novo, pastor. Não falei nada, mandei só o print do monumento São Miguel, depois você pode achar lá no Google. Mandei para ele, falei, pastor Florindo, o que é esse lugar aqui? Ele falou, não, pastor Fernando, esse é um monumento que foi erguido há tantos anos por um presidente da África, lá de Angola, e esse monumento ali tem os reis de Angola estão sepultados lá. O primeiro presidente comunista do país está sepultado lá. Aí ele foi mais abrindo o jogo, ele falou, Fernando, ali é um lugar de idolatria, ali é um lugar que tem pessoas, o pessoal vai lá fazer adoração para esses mortos, é na capital da cidade, é um monumento de idolatria. Ele falou, na época do comunismo, era nesse lugar que os cristãos eram levados para ser mortos. Então muito sangue foi derramado ali naquele lugar. Aí eu falei, opa, o negócio está fazendo sentido, né? Aí eu falei, pastor Florindo, mas me explica uma coisa, eu não entendi aqui. Eu falei, o que significa alpaca na tua terra? Alpaca, não sei o que é esse negócio. Ele falou, Fernando, lá na nossa tribo, alpaca, eu não lembro se é na tribo dele ou na tribo que era inimiga da família dele, é uma coisa assim. Esse animal, ele é tipo uma ovelha que é usado para fazer sacrifício de feitiçaria. E aí ele falou, Fernando, foi esse sacrifício que levou meu pai. Depois a gente descobriu que eles fizeram esse sacrifício para levar meu pai. Aí eu falei, pastor Florindo, eu tenho muito temor em falar uma coisa dessa, porque é muito sério, né? Você tocar num assunto desse. Eu falei, o Espírito Santo me mostrou que teu pai está naquele lugar, enterrado. Que quando teu pai foi levado e foi morto, ele foi colocado nesse lugar, onde os cristãos eram mortos. E aí ele me agradeceu, falou, cara, obrigado, a gente nunca soube onde estava o corpo do nosso pai, agora a gente sabe. E aí eu entendi a forma que eu pude honrar a vida dele, de mostrar onde que o corpo do pai dele foi enterrado. Por que eu estou falando isso? Para encorajar você. Não tem limites para Deus, não tem limites no Espírito Santo. Se tu achar que toda essa história foi uma grande coincidência, você é mais louco que eu, que vivi todo esse negócio junto com eles. Mas eu desafio que você pode viver isso até muito mais. Mas o que precisa? Essa postura. Cada dia que o Florindo dizia vai orar, eu dizia, eu vou orar. Vai orar de novo? Eu vou orar de novo. Eu vou orar de novo. E Deus foi mostrando. Tem áreas na sua vida, na sua família, que é você quem vai lutar e vencer essas batalhas em oração e intercessão. Se coloca nesse lugar. Pega os legados familiares, as maldições da sua família, sei lá o que é, cada um sabe a sua história. Dizer, Deus, eu entro nesse lugar aqui de autoridade, eu me coloco nesse lugar como representante da família, como sacerdote para remir essa área, pedindo perdão, confissão. Você vai ver as coisas mudar na sua vida, você vai ver a sua família ser transformada. Mas é aqui, ó, é cabeça, é mentalidade de guerreiro, de sacerdote. É por isso que a partir do momento que você se livra do passado, o que passa a guiar a sua vida é a palavra de Deus. Amém?